No futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6 por 1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco o voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir pro meu eleitor em troca de... A grande oposição ao PT que vota de acordo com o PT. Primeiro, porque são covardes. Né? Eles, você pega a questão da escala 6 por 1, eu acho que a audiência dessa live aqui, que é uma audiência muito qualificada, já sabe muito bem que a PEC da escala 6 por 1 ela é uma irresponsabilidade, porque você não pode simplesmente acabar com um problema do Brasil, e não se enganem, a escala 6 por 1 é um problema, e é um problema que tem que ser combatido, mas da forma certa. Você não pode pegar esse problema e falar assim, a partir de uma canetada aqui, a partir de um projeto de lei ou uma PEC que tem apenas um artigo que basicamente fala, olha, agora não pode mais escala 6 por 1, pronto, tá resolvido o problema. Não é assim que funciona. Isso, inclusive, é uma discussão importada lá da Europa, só que de países que são muito mais desenvolvidos que o Brasil. Países que primeiro fizeram o dever de casa, passaram pela industrialização, né, se enriqueceram, países extremamente produtivos, aí sim eles chegaram num estágio economicamente avançado e falaram assim, agora vamos discutir sobre o fim dessa escala 6 por 1, porque realmente é um negócio muito prejudicial para o trabalhador. Beleza, vamos. Se foi irresponsável ou não lá, eu não sei, mas eu entendo que eles estão numa posição muito diferente do Brasil. Só que o Brasil ele quer fazer o quê? O Brasil quer ser Europa, só que sem fazer o dever de casa. A gente quer continuar sendo a República das Bananas, né? A gente quer continuar sendo esse bananil, esse excesso de auxílio, medidas irresponsáveis, esse lamaçal fiscal que é o Brasil, e importar discussões que vêm lá da União Europeia, né? E eu repito aqui, o drama da escala 6 por 1 ele tem que ser levado a sério. A gente não pode simplesmente tratar como o cara tá querendo que seja aprovada essa lei porque é vagabundo, porque não quer trabalhar. Não é bem assim. Escala 6 por 1 geralmente são pessoas que trabalham, né, são pessoas mais pobres, para começo de conversa, né, pessoas mais pobres que não recebem muito bem, né, não têm um bom salário, muitas vezes moram muito longe do trabalho delas. Então, além do cara ter que trabalhar nessa escala 6 por 1, onde ele trabalha 6 dias e descansa apenas um, o cara ainda tem que pegar uma condução, um transporte público que geralmente é de má qualidade. Se pegar aqui em São Paulo, o transporte até tem uma boa qualidade, né, mas extremamente lotado, um trânsito infernal, onde muitas vezes esse cara leva 2, 3 horas pra chegar no trabalho, mais 2, 3 horas pra voltar pra casa. Imagina você passar 4, 5, 6 horas por dia num ônibus ou no metrô. É um drama, de fato. E além de tudo, você tem apenas um dia pra descansar. É um drama. Então a questão não é se a escala 6 por 1 tem que acabar. A questão é como nós vamos levantar essa discussão, como nós vamos fazer a escala 6 por 1 acabar, né? Porque, veja, é muito fácil, e é o caminho fácil, você aprovar um projeto de lei desse, populista, em ano eleitoral, às pressas, sem nenhum tipo de estudo de impacto financeiro. Porque até agora, eu não vi ninguém apresentar, nenhum deputado. A própria Erika Hilton, inclusive, ela já foi questionada sobre isso. Perguntaram pra ela, você promoveu algum estudo pra entender o impacto caso essa PEC seja aprovada, o que vai acontecer com a economia brasileira? Sabe o que ela respondeu? Não. Ela falou, quer dizer, na verdade ela falou, não. Né? Ela falou que não fez. Só o fato de não ter nenhum tipo de estudo de impacto e o fato dessa PEC estar sendo aprovada em ano eleitoral às pressas denota que não há nenhum tipo de preocupação verdadeira com o trabalhador brasileiro e tal. Não, pelo contrário, é só uma pauta eleitoreira, que caso seja aprovada, vai empurrar mais gente para a informalidade, vai empurrar mais gente para o desemprego. O Brasil vai continuar sendo uma desgraça. Ao invés da gente estar aqui discutindo como tornar o Brasil um país mais produtivo, um local mais saudável para se fazer negócios, para gerar emprego, ao invés da gente estar discutindo corte de gastos, corte de impostos de forma inteligente, não da forma burra que eu descrevi no começo dessa live aqui, não. A gente fala assim, vamos só cortar a escala 6 por 1, porque é assim. O Brasil é aquele... Eu acho muito feliz esse exemplo que eu já vi o Renan dando várias vezes, e eu gosto muito. É aquele país em que você tem uma goteira na sua casa, e ao invés de você resolver a goteira, o que você faz? Você põe uma tigela embaixo. Fala, pronto, tá resolvido. Se aparecer outra goteira ali, não tem problema nenhum, é só colocar outro balde ali. Só que a goteira continua lá. Eventualmente, o balde não vai mais dar conta e a casa vai ficar alagada, né? O tempo inteiro a gente tá prestes a enfrentar uma crise econômica iminente.
É sempre uma bolha que vai estourar. E essas crises vêm. A gente viu o que aconteceu em 2015, né? Uma crise econômica profunda. Tudo indica, e não sou eu falando, eu não entendo nada de economia, eu não sou economista, mas tudo indica que nos próximos anos aí, 2027, alguns falam 2028, mas as previsões são mais 2027, nós vamos ver uma crise financeira muito dura mesmo no Brasil, tá? E é dureza, porque se ao menos a gente tivesse uma oposição verdadeiramente de direita, que tivesse disposta a explicar o que eu estou explicando aqui para vocês, para o próprio eleitorado, o cenário poderia ser diferente, tá? Merreiro, com todo respeito, acho que você está errado. Nós já falamos, explicamos, dissemos o que vai acontecer e mesmo assim o pessoal não liga. Tem que deixar passar mesmo pro povo aprender. Mas até lá, cara, até lá a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Eu não vou deixar de... E nós não podemos nos privar de falar a verdade, né? Sabe o que é interessante? Perguntem pro Flávio Bolsonaro qual a opinião dele sobre a escala 6x1. Olha só, o Flávio Bolsonaro, ele é o principal candidato da direita, né? Ele tá em primeiro lugar em várias pesquisas, né? Algumas ele tá em segundo, mas enfim, ele tá ou em primeiro ou em segundo lugar nas pesquisas, né? Nas pesquisas de intenção de voto ali, pesquisas eleitorais. Essa PEC da escala 6x1 é a principal pauta, né, que tá tomando os noticiários, a principal pauta política, principal discussão econômica que tá tomando todos os noticiários. Até agora, eu não sei qual é a opinião dele sobre isso. Eu não sei. Ele não veio a público dizer se ele é a favor, dizer se ele é contra, dizer quais vão ser os efeitos. Né? E a oposição que está no Congresso lá, né? O que eles fazem? Nada. Eles não fizeram nada para tentar barrar esse projeto. Sabe quem tentou impedir que essa votação ocorresse ontem? Põe na tela aí, Elo, que você botou o rosto da pessoa que fez isso. Agora não tá mais aparecendo na tela. Mas foi o Kim, a ele aí. Foi esse cara. Só que não dá pra... Infelizmente, não dá pra fazer esses milagres sozinho, né? Isso aí é o mesmo assunto, não? Sim, é o mesmo assunto aqui, ó. Vamos ver. O deputado Kim Kataguiri discursa contra a PEC da escala 6x1. Tá, vamos dar uma olhada no vídeo então. É o vídeo Depois eu de 5 continuo minutos, falando. eu vou dar uma acelerada e a gente vai pulando algumas partes. Tá. Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1. E ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para família, para seus estudos. É bom para ele, é bom para sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Que foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais, ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Erika Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois os 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse... É muito bem colocado por esse tal de... É Kim Kataguiri o nome dele? É, Kim Kataguiri. Gostei desse rapaz, viu? Muito bem colocado, né? Não precisava ser uma PEC isso. E realmente, né, por ser PEC, você precisa de mais votações e tal. Só que olha só, olha como eles sacrificam a economia brasileira em prol da própria reeleição. Caso essa PEC seja aprovada, e tudo indica que ela vai ser aprovada, afinal a gente não tem uma oposição de fato no Brasil, cara, isso vai engessar ainda mais as relações trabalhistas no Brasil. Uma PEC depois, se a gente vê que realmente essa PEC detonou a economia brasileira, deu muito problema, só gerou prejuízo, só gerou desemprego, só dificultou a vida do trabalhador, vamos revogar isso agora. Vai dar muito mais trabalho. A gente tem essa lógica de ficar colocando um excesso de direitos e garantias na Constituição, como se isso quisesse dizer alguma coisa, como se isso fosse resolver algo, né? Só porque eu escrevi, todos têm direito à saúde, vai. Não é assim que funciona, né? Mas enfim, vamos seguir aí. Vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato, para quem acredita que se resolve numa canetada a produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas.
Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Erika Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta? O que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra? Era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui, ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade e as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco o voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir pro meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Nossa, realmente brabíssimo. Falou, nem vamos ver tudo, mas, putz, ele falou tão bem que É um vídeo tão bom que não dava pra pausar. Cadê a oposição? Veja, o PL, eles são tão vagabundos, esses políticos do PL, eles são tão canalhas, que eles estão dispostos a entregar essa pauta inteirinha pra esquerda, porque eles têm uma preguiça intelectual e um medo de explicar pro eleitor que esta PEC é uma bosta. Uma bosta. Só porque, e aí saíram pesquisas recentemente mostrando isso, 70% da população é a favor do fim da escala 6x1. Só que a população, ela não é obrigada a se debruçar sobre o assunto e entender os impactos econômicos. A população vê essa pesquisa e fala assim, a escala 6x1 é ruim isso, né? Eu sou a favor que acabe. Sou. Pronto, acabou. Só que se fosse assim, se fosse só isso que importa, só a opinião da população, a gente não precisava de parlamentar nenhum. Bastava ter plebiscito pra tudo, né? Os parlamentares são eleitos por um motivo. Eles são os que, em tese, teriam tempo de estudar, se debruçar sobre os assuntos, entender o impacto, explicar pra população, olha, gente, eu sei que parece bom isso aqui, mas não é por isso, mas não fazem. Tô falando muito bem aqui dos políticos do PL, senhor Orlando Lima. Seja bem-vindo. Pois é. Não, você viu que teve votação da escala 6x1 ontem na CCJ. E basicamente... Orlando, vai mais pro chá? Eu não quero ficar tão perto desse cara também, né? Calma lá também, né? E basicamente teve um cara que tentou obstruir, tentou impedir que isso fosse em frente, chamado Kim Kataguiri, já ouviu falar? Cara, bom deputado. Bom, né? Bom deputado. Pera, esse aqui é meu, né? Esse é vosso. Deixa eu... Por favor. Ó, Luiz, quando você terminar aí, traz uma aguinha pro nosso Lolô também. Que ele está com... Você tá com sede, meu querido? Tá Estou com sede? sede. Ô, tadinho. Ele tá com Oh, sede, meu Deus, Aloysio. tadinho. Ó a crueldade. Ó o que você tá fazendo com o Orlando aqui. Cara, aí não tem um cafezinho pra mim também, velho. Estão te tratando mal? Vocês estão me tratando muito mal aqui, coitado. Enfim, aí era isso. A gente acabou de reagir a um vídeo muito bom aqui, desse tal de Kim Kataguiri, né? Eu vi esse vídeo, cara. Você assistiu? Eu não tinha visto, não. Uma das grandes intervenções feitas pelo Kim Kataguiri. Você viu que a Erika Hilton não tava na votação? Vi, e ele falou. Cara, é impressionante. Nem pra aparecer, tipo, já que você vai ser uma oportunista eleitoreira, pelo menos ela vai falar, porque é o trabalhador. Mas nem pra isso a pessoa serve, cara. Trabalhadores que gestam. Trabalhadores que gestam. Né? É muito curioso, porque até pra ser picareta esses caras são preguiçosos, meu. Cara, então, é porque é muito mais fácil você ser preguiçoso gravando vídeo na sua casa, porra. Hoje em dia, tem essa parte. Essa é uma questão aí da vida digital, da vida política digital, é que ficou mais fácil pra você ser picareta. Você não necessariamente precisa mais ser picareta indo ao Congresso, fazendo
relações, né? Sim. Pessoais. Basta que você faça isso da sua casa. Eu tava até comentando. Aliás, sabia que a Heloísa nunca tinha ouvido falar no CQC? A gente tá ficando velho. Ah, não, peraí. Eu não A gente sabia. a gente tá ficando velho. Você lembra muito bem do Pânico, né? Pânico na TV? Não, eu sei o que era o Pânico, mas não assistia Ela não com pegou frequência. também. Caralho. Eu Não pegou Pânico assistia. na TV? Tipo assim, eu sei o que é paniquete depois que eu cresci e fiquei sabendo o que era. Porque Como é ter 12 anos, cara? os meus pais Quantos não anos você tem, deixavam. Elô? Eu tenho 18. Ah, então, tá vendo? Não pegou. Mas então, o que eu tava Cara, falando com do CQC. 18 anos e não pegou o CQC, velho? É. Caraca. Eu O tinha, CQC sei lá, acabou o quê? Que ano que você nasceu? 2007. 2007. O CQC Não, deve ter acabado em esquece, 2012, sei lá. Não, esquece. Nossa, não, 2012 eu sei lá. Nem lembro o que eu tava fazendo. Então, assim, só que no CQC, por que eu tô falando do CQC? Porque naquela época a gente olhava Obrigado, meu amigo. embasbacado a qualidade péssima dos políticos. Sim. Só que você compara com hoje, Nossa. fala assim, meu, volta que tava melhor. Olha, pra você ver o atraso que o bolsonarismo representou pro Brasil, né? Sim. Bom, é aquela minha tese da substituição do Centrão, né? Porque Que é? era mais centrão. O bolsonarismo comeu parte do centrão, é verdade. É. O Centrão ele foi substituído. Houve uma renovação geracional mesmo no Centrão. Então, as grandes famílias oligárquicas elas foram perdendo espaço para figuras da internet. E isso significou uma derrota qualitativa para a política nacional. E olha bem o que eu falo. As antigas elites oligárquicas remanescentes no início do século XXI já eram de baixíssima qualidade. Entretanto, comparadas às figuras advindas da internet, elas são de uma qualidade infinitamente superior, até porque elas trabalhavam ainda em uma dinâmica em que a realidade política era mediada pelas suas relações institucionais. E não por um like de Instagram. Exatamente. É. E hoje tudo é feito a partir do algoritmo, né? O que que faz para você conseguir ter maior ou menor relevância? Quantos likes você consegue? É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa, Heloísa, antes da gente passar pra próxima pauta. Você chegou acho que você não chegou a separar trecho da Erika Hilton no Podpah, não teve nada interessante? Você chegou a ver alguma coisa disso? Meu, não? ontem a gente reagiu com a Ana, alguns Ah, aqui. Achei que tinha sido Eu ontem a separei entrevista. não foi um corte, foi só um comentário só Tá. lá, que a galera tá xingando bastante. Vocês querem ver disso agora? Se tá xingando, vale a pena. Inclusive, se der tempo, seria interessante depois, mais pro final da live, a gente reagir a alguma matéria antiga do CQC. Até Nossa! a Heloísa descobrir o que é. Por favor, Sim, cara. pode fazer assistir, isso. vamos Principalmente com o Danilo Gentili. Exato. Cara, ele indo atrás Do Sarney. Não, do Sarney não. do Renan Calheiros. Calheiros. Isso. Calheiros. Cara, eu tô me sentindo muito jovem, velho. Eu não conheço nada disso. Tipo, Pois o é. Arthur esses dias foi me perguntar. Aproveite que dura pouco, viu? Eu Não, também- isso aqui não precisa de não é fone, não. vídeo, Não precisa não é de fone, vídeo. não. É só sorry. um negócio que aconteceu. Acho que eu tenho até... Mas tem um vídeo dele falando isso. Vocês querem ver o vídeo? vamos. Não, quero, um vídeo quero. que vale a pena. Vamos ver o vídeo. Vai pegando aí que a gente vai conversando aqui. Aliás, ao invés de conversar, como não entrou mais ninguém no Valete Plus, vou aproveitar e fazer a propaganda enquanto a Heloísa procura o trecho aí. Aqui, já achei. Não, mas agora eu vou fazer mesmo assim. Entrem no Valete Plus, vocês vão levar não uma, não duas, mas 3. Cuidado pra O não cair da quê? cadeira. Pois é. O quê? 3 valetes. Não, É isso não, mesmo. O não. gerente ficou louco. Então, olha só. Entrem aí no Valete Plus, o link a Heloísa deve ter colocado aí, né? Cara, essa fixado. valete é absurda. Dessas 3 aqui, Absurda. ó, a gente tem aqui, a pessoa vai levar pra casa, tá? Sim. A do catolicismo, a do judiciário contra as cordas e a da nova doutrina Monroe, do Trump e a relação dele com a América Latina e tal. Lolo, você é um dos principais redatores da revista Valete, certo? Sim. Dessas 3 aqui, se tivesse que escolher uma, qual que você se orgulhou mais, assim? Você acha Cara, então, incrivelmente nessas 3 tem belíssimos textos que escrevi. Não, Dito com isso, certeza. eu acho que o do catolicismo é a melhor edição das 3. essa que você mais se Essa. orgulha? Essa. Você diria que essa é a melhor Valete de todas? Cara, não, acho que temos algumas que estão... Mas é porque essa aqui tem alguns textos que são, assim, inacreditáveis. Eu sei que pra você perguntar isso, é te perguntar pra um pai qual filho ele prefere. Exatamente, Né? exatamente. Mas a gente te coloca contra a parede mesmo assim. Mas tem, assim, tem alguns... olha esse aqui, cara. Esse aqui é meu texto, tá? Tá ligado? O cara parou logo no seu texto. Mas sério, olhem, isso aqui é o meu texto. A Igreja Católica pode salvar a Europa? Né? É a pergunta que eu faço. E
Difícil, Você mas sabe que acho que essa aqui é uma das melhores já feitas. Eu acho muito interessante. Sabe que eu acho muito interessante essa discussão se a Igreja Católica pode ou não salvar a Europa? Meu, também. Acho um puto... Porque assim, durante muito tempo, o catolicismo foi alvo de muitas críticas, o cristianismo como um todo, né? Dizendo que ele foi um vetor de enfraquecimento da sociedade. Muito por conta de você ter essa questão da culpa, da humildade, de dar outra face. O Hitler, inclusive, era um duríssimo crítico do catolicismo, né? Ele dizia para os pares dele ali que o próximo inimigo a ser combatido depois que ele acabasse com o judaísmo seria o próprio catolicismo, né? Sim, como todo homem consumido pela ubris, a Igreja Católica é sempre o alvo. É sempre o alvo. Incrivelmente, todos eles caem É. e a Igreja Católica continua. E você tem um livro, e essa discussão, só que ela é muito mais antiga do que isso. Sim. Porque o Santo Agostinho, ele escreveu aquele livro Cidade de Deus, que eu ainda não consegui ler inteiro, porque esse é mais difícil. Discutimos ontem sobre esse livro e sobre Cidade dos Homens. Discutimos E ontem. eu achando que eu tava isso. mó trazendo um negócio Não, aqui. por favor, eu adoro. Estamos discutindo isso ontem. Onde? Em um bar. Não foi em live. Não! Uma da excelente. manhã. Maravilha. Discutindo. Porque assim, há uma argumentação aí, né? É compreensiva, porque assim, a crítica é compreensiva, não diz que ela é correta, mas a crítica é compreensiva, porque de fato, quando você tinha a sociedade grega, a sociedade romana, era algo muito mais pautado pela busca da glória, da conquista Sim. e tal, né? O Alexandre o Grande, por exemplo, era um admirador profundo do Aquiles, da Ilíada e tal. Do Aristóteles. Exato. Só que com o cristianismo, os valores da sociedade passaram a ser outros, em tese, pelo menos, Sim. né? Só que aí o Santo Agostinho já o ano dele era 400 e pouco, mais ou menos, é isso ou não? Que ele viveu? 300, 400 e pouco? Sim. Né? Ou seja, uns 1.600 anos atrás, ele já veio rebater esse argumento e mostrar que, na verdade, o catolicismo ele fortaleceu a sociedade e não enfraqueceu. Você entra um pouco nisso? É aquela ideia da graça versus glória. Né? Existe a graça divina e existe a glória humana. Então, eu vou por esse caminho, só que eu trago, sim, um vetor de enfraquecimento do cristianismo para as sociedades ocidentais, que é o universalismo e o igualitarismo. Uhum. E eu trago uma resposta de como que a igreja ela pode ser, através da graça, o vetor de glória dos homens. Não posso adiantar todo o argumento. Não posso. Mas essa... Você vai fazer ler? Vai ter que fazer ler. Tem que ler? Vai ter que ler, cara. Quem lê? Tá ligado? O cara vendendo revista falando isso. Cara, mas, sério, eu trago essa discussão a partir dessa perspectiva de que houve, sim, um vetor de enfraquecimento do próprio cristianismo e como a sociedade ocidental é um espelho distorcido e desacralizado do próprio catolicismo. Porque temos que lembrar, a Europa é uma construção recente, antes era a cristandade. Sim. Né? Então, o que sai da cristandade para a Europa? É a própria desacralização e de certa forma, uma perversão desse seio, né? Que é a Igreja Católica. Então, existe um vetor de enfraquecimento, que a meu ver é o universalismo e o igualitarismo católico, mas que pode ser revertido a partir das próprias premissas católicas, que eu não posso dizer quais são. Você não pode dizer quais são as premissas católicas? Não, colocadas no texto, caramba, tá colocadas bom. no texto. Porque aí eu tô te dando a minha Spoiler. conclusão, eu não Entendi. posso deixar essa conclusão. Esse texto eu acho que é um bom, inclusive, pra depois eu traduzir e publicar na gringa, velho. Eu acho que sim. Vai sair agora mesmo um texto meu, lá Bom, nos você não precisa Estados nem traduzir Unidos. pra publicar em Portugal, por exemplo. Não, em Portugal não. É boa coisa, cara. Vou enviar isso aí até pra um amigo meu que pediu até um texto. Vou mandar esse. Boa coisa, cara. Né? Cara, Esse texto é muito interessante. eu acho um baita assunto. Sim. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.